Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu vim aqui rapidinho para deixar uma mensagem para o teu coração, porque eu entendo que os problemas, ele não escolhe o momento adequado para estar em nossas vidas. E às vezes, quando menos esperamos, né, o problema bate à nossa porta. Então eu vim aqui nesta noite para profetizar sobre a tua vida, para falar para ti, acalma-te. Acalme o teu coração. Deus tem visto todas as tuas lutas, todas as tuas aflições. Nada passa desapercebido da visão do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que criou os céus e a terra. O mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o teu Deus, é o meu Deus. Por isso eu passei aqui, amados, para deixar uma breve reflexão a respeito daqueles que estão na posição. Eu quero dizer algo para o teu coração. Às vezes nós somos bombardeados de pensamentos de que nós, por estarmos na presença de Deus, nós não deveríamos passar por certas dificuldades. Só que se nós formos para a Bíblia, amado, nós vamos ver completamente diferente. E a reflexão que eu vou trazer aqui nesta noite está no livro de Daniel 6, aonde Daniel é jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel era um homem temente a Deus. A Bíblia vai relatar que Daniel era um homem que andava na obediência com Deus, andava fazendo a obra e a vontade de Deus. No entanto, por causa da inveja daqueles, né, que acharam que Daniel queria tomar o lugar deles, que acharam que Daniel queria ser mais do que eles. Porque é de certo, amado, que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos na posição que Deus quer que nós estejamos, sempre vai estar se levantando pessoas contra nós, sempre vai estar levantando pessoas para nos caluniar, para querer achar em nós algum defeito, para achar em nós alguma coisa que venha nos acusar. E aqueles homens não foram diferentes. Aqueles homens procuraram algo para que pudesse acusar Daniel. Daniel, para quem não sabe, Daniel foi escolhido entre os príncipes, entre outras pessoas, para ajudar o rei a governar, o rei Dário. Porém, a Bíblia diz que Daniel se sobressaiu, porque aqueles que têm a presença do Senhor, onde quer que ele chegue, ele vai se sobressair. Ainda que ele não queira, ele vai se sobressair por conta da presença do Todo-Poderoso que acompanha ele. Você pode chegar de fininho, você pode não gostar de falar, você pode não gostar de se posicionar, ficar quietinho no teu canto, mas a presença que habita em você vai sobressair, vai chamar a atenção. E assim foi com Daniel. Assim foi com Daniel. Daniel foi escolhido entre outros. Só que Daniel se destacava mais. E aí esses homens que coincidentemente, ou nos dias de hoje acontece, né? Começaram a ter inveja de Daniel. E aí procuraram algo na vida de Daniel para acusá-lo. Só que não acharam. Porque Daniel era um homem temente a Deus. Daniel, ele não abria brecha para o pecado. Porque quando nós abrimos brecha para o pecado, para o erro, nós estamos expostos. Porque nós somos rodeados de testemunhas. Então aqueles homens procuraram, mas não acharam nada que pudessem acusar Daniel. E o que aconteceu? Eles foram, como eles não acharam nada, eles foram diante do rei, alimentaram o ego do rei e disseram para o rei: olha, não seria lícito se durante 30 dias o senhor fizesse uma petição onde qualquer pessoa não puder adorar outros deuses, nenhuma petição fizesse a outros deuses além de ti, a outras pessoas além de ti. E o rei, inflamado, seu ego, disse sim, é bem visto isso, sim. E ele assinou um decreto, um edito, e foi publicado. Porém, sabemos, né, que naquele tempo, aquilo que era estabelecido pelo rei não podia voltar atrás.
E aí, amados, o que foi que aconteceu? Daniel tinha um hábito de orar todo dia, 3 vezes ao dia. Porém, a sua casa, o seu quarto, dava de janelas para Jerusalém. E eles sabiam, quem tinha tramado contra eles sabiam disso. E ficaram à espreita, só esperando. Aqueles que tramam contra você, eles conhecem aonde você vai falhar. Não que o que Daniel fizesse foi falha, mas eles sabiam aonde eles iam pegar em Daniel. E aqueles que, é por isso que sempre, amados, quando alguém se levanta contra nós, é sempre alguém que conhece, que nos conhece, que conhece nossa rotina, que conhece o nosso andar, o nosso processo. É sempre alguém que está próximo. E aí o que foi que aconteceu? Daniel se desesperou? Não. Daniel continuou a adorar e a prostrar-se diante do Deus Todo-Poderoso. E Daniel foi para o seu quarto e orou. Foi aonde eles acharam que ali seria a derrota, a destruição de Daniel. Mas eles não sabiam que aquele Deus ao qual Daniel se ajoelhava era o Deus que livrava, que livraria mais tarde Daniel da cova dos leões. É o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam, aqueles que levantam falso contra a tua vida, que te perseguem, eles não conhecem, eles te conhecem, mas eles não conhecem o Deus Todo-Poderoso que você serve, que você crê, que você acredita que você tem servido. Aleluia. Então, amados, o que foi que aconteceu? Daniel foi e orou. E ele chegou diante do rei, né? Os príncipes, aquele povo, chegou diante do rei para dizer: olha, o senhor não estabeleceu um edito de que ninguém adorasse outros deuses, que ninguém se prostrasse, que ninguém fizesse petição a outros deuses. Porém, aquele Daniel que o Senhor escolheu, que veio lá de Judá, aquele Daniel, ele invocou um outro Deus. E aí, a Bíblia diz que o rei se turbou, porque Daniel era bem visto ao rei. Quando o rei fez esse edito, o rei não pensou, não lembrou-se de Daniel, mas creio eu que o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ele já sabia, disse o próprio Deus, creio eu, amados, a Bíblia não diz, mas creio eu, no meu entendimento, de que o próprio Deus fez com que aquele rei se esquecesse, para que fosse manifesto o poder de Deus. Amados, às vezes nós passamos por lutas e achamos até que Deus virou as costas para nós, que Deus se esqueceu de nós. Nunca. Deus não se esquece dos seus. O teu nome está gravado na palma da mão dele. O teu nome está escrito no livro da vida. Ele não se esquece, ele guarda, ele cuida dos seus. E então, amados, o rei mandou chamar Daniel. Talvez na esperança de que Daniel viesse a negar. E aí ele disse para Daniel que Daniel seria jogado na cova dos leões, e assim Daniel foi jogado na cova dos leões. O que eu quero te dizer, o que eu penso refletindo nesta palavra, Daniel era homem reto, homem obediente a Deus, homem temente a Deus. E ele foi permitido ele ser jogado na cova dos leões. Nem sempre, amados, na minha vida e na tua vida, Deus vai nos livrar de algo acontecer em nossas vidas. Porém, é lá, quando Deus permitir, seja na fornalha, seja na cova dos leões, Deus vai estar conosco e vai nos dar livramento. O Senhor me trouxe aqui nesta noite, rapidinho, estou indo congregar, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para deixar uma mensagem para você que talvez esteja abatido, esteja pensando que Deus se esqueceu de você, que você está sozinho nessa luta. O mesmo Deus que visitou Daniel naquela cova, que fechou a boca dos leões, e assim os leões não devoraram a Daniel, é o mesmo Deus que está cuidando da tua causa, é o mesmo Deus que tem te livrado, que vai te livrar e vai te honrar perante os teus inimigos, aqueles que têm se levantado, aqueles que têm te perseguido, aqueles que têm te caluniado, diante daquela situação que aos teus olhos é irreversível, porque para o homem é impossível se jogar na cova dos leões e nada sofrer. E no outro dia, amados, a Bíblia diz que o rei à noite não dormiu, faltou sono, porque o rei gostava de Daniel. E no outro dia ele foi apressado. E ele disse, antes dele jogar Daniel, ele disse: tomara que o Deus vivo ao qual tu serves te livres. Ele não conhecia o Deus de Daniel. Mas ele, naquele momento ali, ele tinha um temor de que o Deus de Daniel livrasse ele. Então, amados, no outro dia ele foi correndo. E ele gritou. E quando ele gritou por Daniel, em meio à dúvida de que ele estaria vivo ou não, Daniel estava vivo, sem nenhum arranhão. E sabe o que aconteceu com todos aqueles que tramaram
que se levantaram contra, foram jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes deles chegarem ao fundo, eles foram despedaçados. Aleluia. O que eu venho te dizer nesta noite é que não te preocupes com aqueles que têm te caluniado. Não te preocupes com aqueles que têm te acusado, te perseguido, que te traiu, que mentiu para você, que fez algo contra você. Não te preocupas com ele, não. Não te preocupa não, porque a Bíblia também diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Lembra de Mardoqueu? Tramou, estava sendo preparada uma forca para Mardoqueu. Lembra disso? E o inimigo que tramou aquela mesma forca que foi preparada para Mardoqueu, aquele que tinha tramado tudo, foi quem foi enforcado nela. Não te preocupes, não. Não penses que está sozinho, não. Deus é contigo. Ele nunca abandonou os seus e você não será o primeiro a ser abandonado, porque ele vela pela palavra dele. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso e ele cuida dos seus. E nesta noite eu vim aqui dizer, te lembrar de quantos livramentos ele já te deu, de quantas causas ele já resolveu para ti. Por que está a chorar? Por que está aflito? Por que está desesperado? Porventura Deus deixou de ser Deus? Deus enfraqueceu-se? Porventura há algo que ele promete e não cumpra? Lembra-se de quantos livramentos Deus já te deu, quantas bênçãos já chegou até a tua vida. E agora está desesperado como se não houvesse amanhã? Está desesperado como se Deus tivesse te abandonado? Continua temente ao Senhor, assim como Daniel foi fiel a Deus. E o livramento de Deus está chegando na tua casa. O livramento de Deus está chegando na tua vida. Porque Ele é fiel. Ele guarda, Ele esconde na sombra dEle aqueles que confiam e esperam nele. Eu nunca vi, amados, ninguém que esperou no Senhor ficar desamparado. Eu nunca ouvi dizer de ninguém que confiou e não foi atendido, não foi guardado, não foi livrado, não teve a bênção do Senhor sobre a vida deles. Amém, amados. Mireia, a paz do Senhor, meu amor, boa noite. Paloma, a paz do Senhor, boa noite. Pedro Felipe, boa noite, a paz do Senhor. Eu passei aqui rapidinho, estou indo congregar agora, já estou atrasada, mas eu não poderia deixar que essa mensagem que Deus ministrou no meu coração viesse a falar contigo nesta noite. Não sei que luta você tem passado. Não sei por qual dificuldade você tem passado. Porém, eu vim aqui como profeta do Deus vivo. Vim aqui como porta-voz da parte de Deus para trazer essa mensagem para você. Que o Deus de Daniel é o teu Deus. O Deus que livrou Daniel no passado é o Deus que vai te livrar da tua situação, que para você parece o fim, parece a morte. Mas ele diz, sabe o que é que ele te diz? Que ele te levou para o deserto, te levou para o vale, te levou para caminhar neste caminho tão espinhoso, tão dolorido, tão sofrido, não foi para te matar. Foi para que o nome dele fosse glorificado na tua vida. Lembra depois o que aconteceu? Foi o rei Dário, ele criou um novo edito. Ele criou, na verdade, ele estabeleceu que daquele dia em diante todos temessem e tremessem diante do Deus de Daniel. Você entende por que a tua luta? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Você foi escolhido para ser instrumento de Deus aqui na terra. Você foi escolhido para que através da tua vida o poder de Deus se manifeste. Tu tá temendo a quê? Tu é um bem-aventurado, tu é uma bem-aventurada. Por que está temendo? Porque está tão aflito? Se tu for escolhido, muitos querem estar no teu lugar. Muitos querem. Ah, irmã, como assim muitos querem estar passando por perseguição, por lutas? Eu não conheço um escolhido do Senhor. Eu não conheço um servo do Deus vivo que teve tudo de mão beijada. Amados, nós às vezes somos ensinados apenas a ouvir pregar a restituição de que a restituição de que José foi governador, de que Abraão foi pai de nações, de que Davi foi rei e outros demais e outros tantos da Bíblia. Mas nós esquecemos de falar de que esses homens passaram por um processo. Davi foi perseguido por Saul. Quantas vezes Saul quis matar Davi. Quantas vezes Saul quis matar Davi? José foi jogado em cisterna, foi vendido como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar.
foi preso, né? Abraão, quanto tempo Abraão esperou pela promessa dele? 25 anos? Amados, nenhum deles Deus recolheu para a glória, sem antes viver as promessas que Deus tinha feito a eles. Não será diferente com você. As promessas do Senhor se cumprirão na tua vida. Não porque eu vim aqui dizer, porque eu não sou nada, mas porque o Deus Todo-Poderoso foi quem fez essa promessa a você. E vai se cumprir, porque Ele vela pela palavra dEle. Amém, amados? Eu vou correndo para o culto, viu? A paz do Senhor Jesus Cristo. Vai lá no canal, compartilha essa mensagem para quem está precisando ouvir. Alegra o teu coração, descansa o teu coração na certeza, na confiança, na fé de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, bom culto para quem vai para o culto. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.